Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Meninos, olha só, é, na nossa aula de hoje nós estamos finalizando o nosso primeiro bimestre, né? Graças a Deus conseguimos fazer tudo que nós tínhamos para fazer, apesar desse momento tão complicado, a gente ainda conseguiu dar a gente conseguiu dar continuidade nas coisas que nós precisávamos, né? Isso é interessante porque mostra o quanto que nós estamos unidos, apesar de ainda estarmos nesse momento difícil e tudo mais, mas é importante perceber e ver o quanto que vocês estão é, engajados com tudo isso. Eu fico muito feliz, né, de conseguir perceber tudo isso. Então, olha só, galera, nesse bimestre, no finalzinho do nosso bimestre, eu escolhi um tema para falar com vocês. Ele não tá no livro de vocês, tá? É só um tema complementar para que a gente possa começar a entender alguns aspectos que são importantes para que a gente possa falar sobre arte. E são aspectos que vocês já devem ter visto no sexto, sétimo ano, em algum momento da vida de vocês, mas que talvez vocês não lembrem, tá? Que é justamente essa importância, o entendimento da arte, da sua importância para o nosso cotidiano. Onde é que a arte se coloca? Onde é que ela está dentro do nosso cotidiano? Qual é a função da arte, né? O que ela tem de interessante para nos deixar? Qual é o seu legado? Por que a gente precisa estudar a arte? São alguns conceitos e alguns pensamentos que, se a gente não tiver um entendimento sobre ele, a gente não consegue entender a arte. Porque, em primeiro lugar, quando a gente fala sobre arte, a gente fala sobre uma linguagem. E aí eu preciso que vocês entendam a linguagem artística para que não sejam aulas em que vocês apenas façam por fazer, tá bom? Então é uma maneira assim bem de colocar vocês mesmo para um entendimento do que seria a arte, né? Tomar minha água. Então olha só, meninos, eu gostaria de falar com vocês também sobre o consumo da arte. Como é que a gente consome arte? A arte ela é para ser consumida. E quando eu estou falando sobre consumo, vocês estão associando a que tipo de consumo, né? Então, olha só, em primeiro lugar, por que a gente precisa estudar arte? A gente vai para o entendimento não só de uma identidade, de uma cultura. Quando eu consigo compreender a arte, e isso não quer dizer ser um grande estudioso, um grande filósofo da arte. Isso quer dizer você conseguir entender a essência do que é que se trata aquilo, tá bom? Eu consigo compreender a identidade de uma sociedade. Eu consigo entender algumas ações, eu consigo entender alguns gestos, eu consigo entender alguns modos, algumas personalidades. Eu consigo lidar com o mundo à minha volta, por exemplo, de uma maneira mais leve, porque eu tenho como me expressar, eu tenho como externalizar tudo aquilo que eu estou sentindo. Imagine só a quarentena de vocês sem a arte. Como é que estaria sendo? Porque vocês estão consumindo arte. Vocês estão consumindo arte mesmo sem perceber. E é consumir a arte nesse momento de quarentena que eu tenho certeza que é o que tem feito com que vocês não fiquem mais ociosos ou mais ansiosos, por exemplo. Então ela tá ligada na vida de vocês, na minha e na vida de todas as pessoas, mesmo sem a gente perceber, tá bom? Qual é o principal instrumento de um artista? Todas as pessoas podem ser consideradas artistas? Você é um artista? Eu sou um artista? Sim, todos nós somos considerados artistas. Eu não preciso, por exemplo, ir a uma universidade fazer um grande curso de artes ou de artes cênicas, de artes plásticas, ou seja lá o que for, para ser considerado um artista. Por quê? Porque o principal instrumento de um artista é aquilo que todas as pessoas têm. Não é um pincel, não é não é uma voz bonita, enfim, não é nada disso. O principal instrumento de trabalho de um artista é justamente a sua expressão, os seus sentimentos. É você conseguir externalizar os seus sentimentos. Ah, professora, mas eu não consigo externalizar o meu sentimento. Então, isso é algo que a gente vai lapidando, a gente vai construindo. E vocês entendendo tudo isso que eu estou falando aqui, já é o primeiro passo para que você consiga se reconhecer enquanto um artista. Para você ser um artista, você não necessariamente precisa desenhar bem. Imagina só, quando a gente fala sobre impressionismo, por exemplo, que é uma das
é um dos espaços da arte. Vocês sabem que a gente tem impressionismo, fauvismo, cubismo, dadaísmo, enfim, modernismo, abstracionismo, construtivismo. Então, existem vários ismos e várias formas de se fazer arte, ok? Beleza. E aí, olhem só esse exemplo. Claude Monet, que foi um artista da época do impressionismo, ele desenhava de uma maneira. E essa maneira que ele desenhava, para os artistas anteriores que já existiam, ao ver as obras de Claude Monet começando a surgir ali em determinado momento da história, eles olharam para as obras dele e disseram: isso não é arte, você não sabe desenhar, o que você está fazendo é totalmente equivocado. Você está muito impressionado. E é inclusive daí que vem o nome impressionismo, tá bom? É só um exemplo para que a gente não vai estudar impressionismo agora não. É só um exemplo para que vocês consigam compreender o que eu estou falando. E aí, Claude Monet, se ele tivesse se abalado com essas críticas, por exemplo, ele iria olhar para suas obras e falar: realmente eu não sei desenhar. Não vou desenhar mais, vou parar de desenhar. Ou então, vou tentar aprender a desenhar. E aí, aprendendo a desenhar, ele vai copiar técnicas de pessoas que já existiam. Ele estaria criando a sua própria obra com a sua própria identidade? Não, ele estaria apenas fazendo cópias. E essas cópias não iriam expressar a sua identidade, os seus sentimentos. Ele estaria apenas reproduzindo aquilo que já existia. Então é por isso que quando eu falo assim: gente, nós vamos fazer hoje um trabalho de desenho. Beleza, professor, vamos fazer um trabalho de desenho. Professora, mas eu não sei desenhar. É a primeira coisa que eu escuto. E a primeira coisa que eu digo pra vocês é o quê? O que você desenha, do jeito que você desenha, já é a forma com que você desenha. Já é a forma que você sabe desenhar. Então, se você sabe desenhar apenas de palitinho, professora, não sei fazer outro tipo de desenho. O meu desenho é somente de palitinho. Então, muito parabéns, você é um artista que sabe desenhar apenas de forma de palitinhos. Isso não é interessante? Quando eu estava na faculdade, quando eu estava na universidade, eu me lembro de uma colega que ela entrou na universidade, ela entrou no curso de artes desenhando apenas bonecos de palitinho. Professora, sério, apenas bonecos de palitinho? E apenas bonecos de palitinho. E eu digo pra vocês uma coisa muito interessante. Ela conseguiu montar uma exposição só de bonecos de palitinho. E ela fez grandes esculturas com esses bonecos de palito. Então, assim, ela utilizou aquilo que ela sabia fazer como a sua forma de desenhar, como a sua forma de se expressar. Então, é por isso que vocês precisam valorizar aquilo que vocês sabem fazer. É claro, existe a necessidade de aprimorar? Existe, mas isso você encontra a sua identidade dentro daquilo que você quer fazer e a partir disso você começa a aprimorar aquilo que você é, não aquilo que os outros são. É uma construção de identidade, tá bom? E aí, gente, como eu falei pra vocês que nesse momento nós estamos todos construindo arte, não é verdade? Nós estamos todos consumindo a arte, não é verdade? Estamos, porque nós estamos em casa e a gente não pode sair de casa. E o que tem auxiliado a gente nesse momento? Além de vocês colocarem em dias todas as atividades, assistirem todos os vídeos e tudo mais, no momento em que vocês têm livre, eu tenho certeza que vocês já correram pro Netflix, já correram aí para essas plataformas de filmes, já assistiram vários filmes, várias séries. Existem também aqueles que não assistiram nenhum filme, nenhuma série, mas estão jogando algum tipo de jogo, né? Não é verdade? Existem esses jogos online aí. E tudo isso, gente, se utiliza a arte. Ou vocês acham que eles são feitos a partir de nenhum conhecimento técnico ou nenhum conhecimento existente sobre design, sobre atuação, sobre câmera, sobre figurino? Tudo isso aí é a indústria que constrói para fazer com que a gente tenha nas nossas mãos, né, dentro da nossa própria casa, um pouquinho da arte. Então, gente, quando eu falo sobre consumir arte, eu não estou querendo dizer apenas pelo sentido de pagar por uma arte, de pagar por um quadro, por exemplo. Se eu pedir para você dar uma olhada assim, ó, um 360, olha 360 graus aí no lugar onde você tá. Você consegue observar algum objeto artístico? Professora, não tenho nenhum quadro aqui. Tá. Então, porque não tem nenhum quadro aqui, quer dizer que não tem arte no lugar onde você tá? Será? Vamos parar para analisar? Deixa eu ver aqui. Achei. Tá vendo? Já achei. Aqui onde eu estou, tem um objeto que ele é artístico, que eu considero ele artístico. Porque quem fez
foi uma pessoa que tinha que ter alguns conhecimentos específicos para conseguir construir isso daqui. Então, a pessoa que construiu isso daqui, ela é uma artista? Ela é uma artista. Ela fez isso daqui, ela é uma artista? Ela é uma artista, não é verdade, gente? Então, precisa ter esse conhecimento. Precisa. Mas necessariamente esse conhecimento, ele está apenas em quadros e apenas em pinturas? É isso que eu quero mostrar para vocês, que ele não está apenas aí. E quando a gente fala sobre consumir arte, nós estamos falando também, não somente de comprar, né, nessa ideia de comprar, mas está falando de consumir, de estar aqui, é meu, eu estou consumindo. Então, se eu estou consumindo, é meu, né? Eu tenho na minha casa. Se eu ligo a televisão, eu estou assistindo um filme, eu estou consumindo aquele filme. Se eu ligo meu computador e eu começo a jogar um jogo, eu estou consumindo aquele jogo. Entendem? Se eu visto uma roupa diferenciada, que foi criada, pensada, analisada dentro de um estilo diferenciado de roupa, eu estou consumindo aquela arte, porque a moda também pode ser considerada uma forma de arte, né? Quando a gente fala, por exemplo, Coco Chanel, olha só, ela foi bem expressiva dentro da moda e ela também precisou entender de arte para poder fazer suas obras. Então, quando eu falo sobre consumismo, não está ligado apenas ao dinheiro, ao financeiro, tá? Mas nesse lugar de consumir, de ter, de, né, assistir, de jogar, enfim, todos esses verbos aí. Então, gente, o consumo de arte, ele é algo positivo ou ele é algo negativo? Vamos parar para analisar? Olha só, os filmes, as séries de televisão, as novelas, elas também são um meio de contato com o trabalho de artistas, né? Que são atores, diretores, figurinistas, cenógrafos, musicistas, e eles estão envolvidos na produção dessas linguagens audiovisuais. Essas linguagens audiovisuais, que é o que a gente tem atualmente dentro das nossas casas, por exemplo, elas podem ser consideradas um tipo de consumo de arte. E elas são feitas justamente pensando em agradar uma grande parcela da sociedade, para que várias pessoas tenham acesso a ela e que várias pessoas possam consumi-la. Pensando nisso, eu entro dentro de uma denominação, de uma expressão que se chama cultura de massa. Não sei se vocês já ouviram falar sobre cultura de massa, ou enfim, essa ideia aí de massa. O que eu quero dizer com isso é que eu estou dizendo que existem muitas pessoas, né, uma parcela muito grande da sociedade que vai consumir alguma coisa, né, que vai se utilizar daquilo, e isso acaba se tornando uma cultura de massa, uma arte de massa, né? O que pode ser considerado uma arte de massa, por exemplo? Alguns filmes que são feitos e que várias pessoas gostam desse filme. Eu tenho aqui por exemplo, Crepúsculo. Eu não sei se vocês vão lembrar de Crepúsculo, mas quando ele foi criado, quando a sua história foi criada, quando ela foi idealizada, quando eles começaram a fazer as filmagens, né, as gravações, enfim, eles já estavam destinando aquilo para uma grande parcela da população. Eles já estavam criando uma historinha ali, que, se vocês perceberem, ela é bastante ela envolve um romance, e o romance entre dois jovens, sempre irá fazer com que, dois jovens bonitos, sempre irá fazer com que as pessoas mais jovens que estão assistindo se identifiquem, e essa identificação faz com que eles amem, gostem muito. Então é uma aposta que esses meios audiovisuais fazem, e se der certo, beleza, muita gente gostou, então a partir daí a gente pode lucrar em cima de outras coisas. A gente pode fazer blusas, a gente pode lançar o que mais? Videoclipes com as músicas existentes nas trilhas sonoras. A gente pode fazer como chama? Meet, né? Encontros com esses artistas, que eles vão ficar muito famosos. A gente pode lançar mais filmes dentro da trilogia, porque as pessoas vão assistir, elas vão querer saber o que vem depois. Então começa a se utilizar desses mecanismos, dessas formas aí, para conseguir lucrar, para poder fazer girar essa engrenagem aí do lucro, né? Através da arte. Isso também acontece com a música, quando eu lanço, por exemplo, algum grupo jovem. Agora a gente tem, eu vou até pesquisar aqui para não falar o nome errado para vocês, porque eu sei que vocês sabem mais do que eu.
um grupo chamado BTS. BTS, não é isso o nome? Então, quantas pessoas não gostam desse grupo? Muita gente gosta. É claro que tem aquelas que não gostam, tudo bem. Eu sou o tipo de pessoa que não conhece esse grupo, mas eu conheço os grupos que eram famosos na minha época. E eu lembro muito bem da Rouge, eu lembro muito bem do Bros. Eu lembro que antes da minha época, né, quando eu era menorzinha, tinha lá os Backstreet Boys, por exemplo. Então, são esses grupos dentro das músicas, né, dentro dessa área musical, que a indústria lança, sabendo que ao lançar esse grupo, ao colocar ele lá em evidência, né, as pessoas elas vão gostar. E geralmente são os jovens que fazem essa engrenagem girar. Então as pessoas elas vão gostar, elas vão se identificar com as músicas e elas vão passar a consumir outras coisas que se referem a essa cultura de massa, a esse tipo de arte. Então, em relação ao BTS, eu já vi mochila, eu já vi blusa, eu já vi a forma com que os integrantes se vestem, eu já vi outras pessoas, né, quem gosta, né, da música, se vestindo igual, falando igual, agindo igual. Então, é uma forma de condicionar uma sociedade para que ela comece a gostar daquilo e gostar tanto, né? Mas tanto que ela vai consumir outros tipos de arte, ela vai adquirir outros tipos de arte através disso. E aí, gente, vem muitas especulações e uma discussão muito grande em relação a isso para dizer se pode ser considerado arte ou pode não ser considerado arte, tendo em vista que a gente tem aí esse quesito, né, esse entendimento do financeiro. Então, será que a gente fazendo uma arte em massa, né, que quer dizer uma arte em massa, fazendo muitas... Eu faço uma blusa artística, ela fica sendo não somente uma, mas eu faço várias para várias pessoas. Então, várias pessoas vão ter acesso a ela. Então, a gente tem dois pontos aí, um ponto positivo e um ponto negativo. Em primeiro lugar, eu estou fazendo com que muitas pessoas tenham acesso a essa arte. Isso é bom ou ruim? Bom, particularmente eu acho que isso é bom, porque a gente faz com que a arte entre dentro da vida das pessoas, para que elas consumam arte, para que elas, né, gostem da música, gostem da dança, gostem do filme, gostem do livro, gostem do desenho, gostem do jogo, enfim, eu faço com que elas tenham um contato com a arte. Mas, por outro lado, será que eu estou mostrando uma arte puramente pura para elas? Será que eu estou mostrando tudo aquilo que Leonardo da Vinci queria passar, por exemplo? Ou será que o que ele fez se perde ao longo dos anos com esse tipo de criação mais popular, né? Mais, como eu posso dizer? Essa criação mais... enfim, que muitas pessoas vão ter contato. Porque, por exemplo, Leonardo da Vinci, quantas obras de Mona Lisa vocês encontram hoje em dia no mundo? Obras originais, a obra original da Mona Lisa. Só existe uma. Então não é uma cultura de massa. Ele não fez para que várias pessoas pudessem ter o quadro dele em casa, não. Ele não estava preocupado com isso, gente. Não era algo que ele queria. Ele fez uma obra. E essa uma obra é tão importante, mas tão importante que ela fica em um lugar dentro do museu que as pessoas precisam fazer fila para poder ver a obra. E elas não podem filmar, elas não podem gravar, elas não podem tocar, porque senão vai deteriorar a única peça. A única peça da Mona Lisa que eu tenho. O que eu tenho depois são algumas réplicas ou então algumas releituras da obra, mas a obra original mesmo, ela só é existente em um lugar, então eu tenho uma obra. Aquilo ali não é uma cultura de massa. Agora, por exemplo, se eu falo sobre Romero Brito, que é um artista que faz muitas obras parecidíssimas, e essas obras parecidíssimas você pode encontrá-la não somente em quadro, mas eu já vi blusa, eu já vi roupa de cama, eu já vi chinelo, eu já vi caneca, eu já vi toalha de mesa, eu já vi tanta coisa de estampado com as obras de Romero Brito que é impossível não conseguir identificar aquilo ali como uma cultura de massa. Então tem esse significado, tá bom, gente? É essa ideia que eu queria trazer para que vocês entendam o que é o consumismo da arte, o que é consumir arte. E essa questão aí do positivo e do negativo, eu já mostrei para vocês quais são os meus pontos positivos e negativos em relação a esse assunto. E eu queria saber de vocês o ponto positivo e o ponto negativo sobre essa ideia aí.
que vocês acham que pode ser positivo, o que vocês acham que pode ser negativo, se a arte ela está sendo de forma democrática para as pessoas, porque ela está chegando a todos de uma maneira democrática, né? Qualquer pessoa que conseguir acessar a internet pode escutar uma música do BTS, por exemplo, e aí elas estão tendo contato com a arte. Mas será que aquilo que eles fazem é arte de fato? E por que não seria arte? E por que é arte? Então são alguns conceitos, alguns entendimentos que vocês podem aí estar questionando, né? Se questionando. E, gente, a aula de hoje foi essa. Fiquem com Deus, amo vocês, estou morrendo de saudade e estamos finalizando nosso primeiro bimestre. Depois a gente começa o nosso próximo assunto do nosso livro, tá bom? Fiquem com Deus, estou com saudades e até mais.